por que que algumas pessoas que você julga ter um conhecimento técnico ou habilidades técnicas é, que não chega às habilidades que você tem, conseguem, né, arrumar um emprego melhor, ou consegue se destacar no mercado, no mesmo mercado que você está, né? Traduzindo assim para o português mesmo, né? Eu lembro na época da faculdade a gente falava muito disso e é até talvez é até meio que politicamente incorreto falar dessa forma, né? Mas o que que acontece? Eu lembro que na época da faculdade a gente estava quase se formando, e algumas das colegas nossas, né, que estavam formando em psicologia, entre outras pessoas, né? Você olhava assim, aquela pessoa que não tinha compromisso nenhum, simplesmente a pessoa não tinha compromisso nenhum com a profissão. Você via assim que faltava muita aula, não fazia os trabalhos que devia fazer, colava e tal. E eram as primeiras pessoas a estarem nos melhores empregos, né? Eram as primeiras pessoas a estarem nos melhores empregos, eram as pessoas que se destacavam, né, no mercado de trabalho. E aí isso dá um nó na cabeça da gente, né? Como é que a pessoa que não tem um conhecimento técnico, a habilidade que você tem, consegue se destacar no mercado de trabalho e você não, né? Basicamente tem dois fatores que influenciam assim, diretamente para que isso aconteça, tá? Tá, Diego, mas que fatores são esses, né? A primeira coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça é que não é de agora, sabe? Eu já falei isso em alguns posts meus aqui, mas não é de agora que a questão de figura de autoridade percebida em um determinado assunto mudou, sabe? Não é de agora, isso já vem já há algum tempo, muitos mercados já perceberam isso, muitas pessoas já perceberam isso, e muitas pessoas usam isso ao seu favor, sem mesmo perceberem que estão fazendo, tá? Tá, mas Diego, fala aí logo, quais que são esses dois fatores, né? Os dois principais fatores para pessoas que não têm a preparação técnica, não têm o conhecimento e a habilidade técnica que eu tenho, conseguir o melhor emprego e conseguir as melhores colocações no mercado, assim, né? Vamos supor que vocês são todos profissionais liberais e aquela pessoa consegue um monte de cliente, tem um monte de cliente, é conhecida no mercado e você não. O que influencia diretamente para isso? Tem duas coisas que influenciam muito para isso. A primeira coisa, provavelmente você já pensou nela, que é o tal do QI, né? Quem indica, tá? Mas o QI, na verdade, ele é nada mais, nada menos que networking, tá? A pessoa, ela tem conexões que favoreceram ela mais do que as conexões que você possui, que você tem. Então, se tem uma coisa que é muito importante da gente trabalhar, são as conexões, as parcerias, né? As pessoas com quem você se conecta, tá? Isso faz uma diferença em qualquer mercado, gente. A gente brinca com esse negócio do QI, né? Do quem indica e tudo mais. Ah, fulano entrou em tal empresa porque tinha QI, tinha quem indicava. Ah, fulano entrou em tal negócio porque... Gente, isso tem um fundamento, para quem estuda neurociência aí, né? Dos meus colegas que estudam neurociência, isso tem um fundamento na neurociência. As pessoas... já foram feitas pesquisas, né? 52%, se eu não me engano, dos brasileiros, ou 59% dos brasileiros compram de coisas que eles acham familiar. E quando eu falo compra, não é só comprar um produto, um serviço, mas comprar uma ideia também de alguma coisa, tá? E para quem estuda neuro aí, para quem estuda um pouquinho de PNL, sabe que existe lá o gatilho mental da familiaridade, tá? O que é esse gatilho mental da familiaridade? A gente tende a comprar uma ideia, a fazer, se mover naquilo que a gente é familiar, naquilo que soa familiar pra gente. Por que as empresas, no geral, as grandes marcas, né? Por que a Coca-Cola já chegou a investir 60% de todo o seu faturamento líquido em marketing, né? Em colocar propaganda em tudo quanto é coisa que existe, né? Por que essas empresas focaram tanto nisso, né? O tal do branding. Por que essas empresas focaram em ter sua marca estampada em todos os lugares possíveis? Aqui de novo, né? Os gatinhos na live aqui, ó. Dá um ei aí pra Pietra. Dá ei aí, Pietra. Porque justamente para ativar, uma das coisas para ativar o gatilho mental da familiaridade nas pessoas, tá? A Coca-Cola investiu tanto nisso,
que ela se tornou o próprio produto. Tá? Por muito tempo, né, as crianças, todo mundo, elas podem estar tomando um refrigerante diferente, uma Pepsi, que elas me dá coca, me dá coca. Né? Então, são empresas que conseguiram ativar isso de uma forma muito eficiente. Então, assim, essa questão do QI realmente não é porque as pessoas são más, não é porque quem indicou, é por causa do gatilho mental da familiaridade. A gente tende a comprar daquilo que a gente conhece um pouco. A gente tende a comprar uma ideia daquela pessoa que a gente já conhece, sabe? Por mais que você tenha suas qualidades, se aquela pessoa que está concorrendo na mesma vaga que você, ela conhece alguém que conhece o dono, né? Que conhece quem contrata e te indica, sabe? Isso tem um peso enorme. Gente, a gente não pode romantizar o trabalho e falar que essas coisas não existem. Ah, Diego, mas tem profissionais que são éticos, que eles olham realmente pelo a graduação da pessoa, pela capacidade técnica da pessoa e não sei o quê. Tá, tem isso também, tá? Mas, via de regra, o gatilho mental da familiaridade vai soar um pouco mais forte, sabe? Por mais que ele tenha esse discernimento, esse negócio de a confiança e alguma coisa lá no fundo tá me dizendo que esse é o caminho que eu devo seguir, é justamente isso que acontece, tá? Só tem uma coisa que pode ganhar desse gatilho mental da familiaridade aí nessas questões de inserção no mercado, por que a pessoa fez essa questão toda. Tem uma coisa que pode ganhar disso, que é a ferramenta, vamos dizer assim, que é a ferramenta talvez mais importante de todos os tempos. Qual que é a ferramenta mais importante de todos os tempos? Me fala aí qual ferramenta que é essa. É a comunicação. É a ferramenta mais importante de todos os tempos. Eu vou falar mais uma vez, se você não entendeu. Comunicação é a ferramenta mais importante de todos os tempos. É um fato interessante, eu estava estudando um pouco sobre essa questão da história, gatilho mental da história e tudo mais, há um tempo atrás. E eu estudando sobre isso, eu vi que foi feita uma pesquisa em Harvard, onde que eles colocaram duas pessoas que não se conheciam, tá? Colocaram duas pessoas que não se conheciam, e essas duas pessoas, elas foram colocadas juntas, e primeiro uma delas somente se apresentava, falava quem era, da onde que veio, por que estava ali e tal, beleza. Somente se apresentava. E aí, em um segundo momento, a outra pessoa, e aí, nesse experimento que eles fizeram, eles colocaram um monte de eletrodos e estava monitorando, né, a frequência cerebral, né, monitorando as sinapses, enfim, os sinais que vinham do cérebro, as ondas cerebrais dessas duas pessoas. E aí, num segundo momento, inverteu, né? Uma pessoa, ela também se apresentava para a outra, só que ela não simplesmente se apresentava para outra pessoa. Ela se apresentava para outra pessoa contando uma história. Ela contava uma história para a pessoa. E aí eles perceberam que à medida que aquela pessoa ia contando uma história, ela ativava algumas sinapses, né, neurais, ela ativava algumas áreas do cérebro. E aí aconteceu um negócio assim bem louco, assim, que aquela outra pessoa que estava ouvindo a história, ela começou a ativar as mesmas áreas do cérebro. Então, eles começaram a perceber que as mesmas áreas do cérebro que estava ativando em quem estava contando a história, também estava ativando em quem estava escutando aquela mesma história. Então, olha que coisa interessante. A história, ela conecta as pessoas, elas não conectam somente assim, filosoficamente. Não, elas conectam as pessoas neurologicamente. Quando eu conto uma história, você se conecta neurologicamente comigo por conta dessa história. Olha que coisa louca isso, né? Essa questão, esse poder que tem a gente contar uma história. Por isso que eu estou falando com vocês. As duas ferramentas, né, mais importantes para quem chegou aí agora, eu estava falando lá, né? Por que na época ainda da minha faculdade lá, aquelas pessoas que eu julgava não ter habilidade nenhuma, competência nenhuma, que eram os vulgos vagabundos, conseguiu um emprego melhor do que o meu, ou conseguiu uma posição no mercado melhor do que a minha, tá? Tem a ver justamente com isso. Esses dois fatores principais, a questão do networking, tá? E a ferramenta mais poderosa de todos os tempos, que é a comunicação, sobretudo a comunicação persuasiva. Então, se você tiver isso, se você conseguir fazer isso, o porquê que, por exemplo, tem muitos colegas meus aqui, psicólogos, que eles começam a produzir conteúdo, né, empolga,
Tem grandes nomes aí, né, do marketing digital ensinando psicólogos que para crescer ele precisa fazer conteúdo de valor, ele precisa gerar conteúdo de valor, precisa gerar conteúdo de valor, gerar conteúdo de valor, conteúdo de valor, e isso vai ficando na nossa cabeça, né? E aí eles começam. E por que você acha que muitas vezes essas pessoas não conseguem engajamento, não conseguem captar a atenção das pessoas? É justamente porque elas não conseguem colocar a ciência da psicologia, muitas vezes elas não conseguem colocar a ciência da psicologia de uma forma entendível. Diego, e como que é uma forma entendível, né? Como que é uma forma palpável para as pessoas? Você contando uma história. Você contando uma história, sabe? Muitas vezes a gente quer vomitar ciência, vomitar termo técnico nas pessoas. E, cara, não é isso que as pessoas querem, sabe? Elas querem um negócio prático que elas podem pegar no dia a dia ali e colocar em prática e pronto, e vai mudar a vida delas. Isso vai aumentar a sua autoridade, isso vai aumentar um monte de coisa na sua vida.